Vamos continuar a exposição do livro de Gálatas, capítulo 2. Na última exposição, o último verso que trabalhamos foi somente o verso 10. Pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Gostaria de retomá-lo, porque eu gostaria de fazer algumas aplicações. O que está acontecendo nesse verso? Apesar do ministério de Paulo ser o de pregar aos gentios, Pedro está ressaltando que o apóstolo Paulo não deveria perder de vista que o seu ministério faz parte de um ministério maior. É por isso que, por exemplo, naquela ordem dada por Cristo de irmos pregar o evangelho a toda criatura, nós chamamos de grande comissão. Por que comissão? Porque a missão não é minha, a missão não é sua, a missão não é nossa. Nós temos um imenso privilégio de participar da missão dele, da missão de Deus. Então, tendo em vista isso, Paulo não poderia focar em seu ministério e deixar de contribuir em outras frentes. Ele deveria entender que ele precisava continuar contribuindo com tudo que tivesse ao seu alcance, entendendo que participamos de um corpo ministerial, que quando uma parte do corpo não vai bem, isso afeta todo o corpo. E esse alerta, ele vai servir para as nossas igrejas também, vai servir para as nossas vidas também. Por quê, Tiago? Porque comumente vemos pessoas pensando em seu ministério, pensando em suas funções, pensando em seus cargos, em detrimento dos demais. Pensando no que é melhor para o seu ministério, sem considerar o que é melhor para o corpo. Precisamos desenvolver uma visão mais holística do reino. Então, vamos continuar a exposição. A partir do verso 11 vai dizer assim, quando porém Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando porém eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, o verso 11 diz, Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. A partir desse verso, nós vamos tratar dessa atitude condenável de Pedro e como Paulo irá exortá-lo, Bom, Pedro era líder de Jerusalém, Pedro era um apóstolo de Cristo Jesus. E ainda assim, a Bíblia vai dizer que ele teve uma atitude condenável. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que todos nós somos falhos. Isso nos lembra que todos nós somos falhos. Por isso, nós não devemos nos sustentar em pessoa nenhuma, a não ser Cristo Jesus. Não espere de qualquer líder, não espere de qualquer pastor perfeição. Antes, esteja pronto para exortá-lo em amor. Antes, esteja pronto para perdoá-lo. Paulo também vai dizer nesse texto que enfrentou-o face a face. Quando tivermos algo a dizer sobre a atitude de alguém, nós precisamos dizer a ela, em amor, claro, mas face a face. Nós devemos evitar esse disse-me-disse, nós não devemos fazer fofoca. Vamos direto a essa pessoa e vamos falar sempre em amor, sempre lembrando que devemos fazer isso em amor, mas face a face.
Aí o verso 12 vai dizer, pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Apesar da decisão do Concílio de Jerusalém a respeito da circuncisão, parece que essa visão não foi abraçada pela totalidade da igreja. O texto nos indica que ainda existia um grupo com forte influência judaizante, com forte influência legalista, né? De tal forma que quando um grupo desses chega, Pedro, temendo ficar mal visto por esse grupo, ele vai fazer o quê? Ele vai se afastar dos gentios, indo contra o que ficou decidido, indo contra a unidade da igreja, agindo de forma hipócrita. E aí, vamos para o verso 13 ao 14, que diz assim, ó, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Repare que Pedro, por ser um líder, Pedro, por ser de certa forma uma pessoa pública, ele vai acabar tendo uma grande influência. Influência tal que vai levar os judeus e até mesmo Barnabé a se afastarem dos gentios. E é por causa dessa influência que quando se trata de uma pessoa pública, um líder, uma pessoa que tem influência, né? Essa pessoa comete um erro, principalmente se for um erro público, precisa também ser repreendido em público. Se essa pessoa pública comete um erro em público, precisa ser repreendido em público. Um exemplo que ocorre com frequência em nossos dias, né, pastores, né, ou líderes, ou pessoas influentes na internet, né, que comete um erro público, no canal no YouTube, por exemplo, tudo mais. E é fundamental que, se esse erro foi público, essa pessoa é uma pessoa influente, então ele tem que ser exortado em público também, para que as pessoas que foram influenciadas pelo erro saibam o que é o certo e então possam tomar de volta o caminho da retidão, né? Repara que ele fala assim, ó, que ele declarou a Pedro, né? Ele repreendeu a Pedro diante de todos. E aí a gente chega no verso 15, né? Vamos ler do verso 15 ao verso 17. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será que Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Aqui, Paulo está respondendo uma pergunta que é comum quando a gente fala sobre sermos salvos somente pela graça e não pelas obras. Que pergunta é essa, Tiago? É a seguinte: se não somos salvos por obras, podemos fazer o que quisermos? Se não somos salvos por obras, podemos pecar deliberadamente? Se não somos salvos por obras, Jesus está, por acaso, promovendo o pecado? E aí Paulo vai responder, de modo algum. E por que de modo algum? Porque a fé verdadeira necessariamente gera boas obras. Nós não somos salvos por obras, mas a fé verdadeira gera boas obras. Eu que sou da área da matemática, né, costumo dizer que as boas obras são como se fosse a prova real da sua fé. Olhe para as obras que você tem e ela vai te dizer muito sobre o que você de fato acredita. Ela vai ser uma forma de você verificar se aquilo que você professa está de acordo com aquilo que você de fato crê, com aquilo que de fato conduz a sua vida. Verso 18. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Paulo aqui ele está dizendo que o falso sistema da salvação, pelo legalismo, ele foi abolido pela pregação da salvação apenas pela graça mediante a fé somente. Mas que se você a reconstruir, ela mesmo irá te condenar. Se você reconstruir, vai ser ela mesma que servirá de prova de que você é um transgressor da lei. E aí verso 19 vai dizer, pois por meio da lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus.
A lei tem como objetivo o quê? Revelar que estamos mortos em nossos pecados, revelar que estamos mortos em nossos delitos, revelar que somos incapazes de alcançar a salvação. Mas, só depois que reconhecemos essa verdade que a lei nos apresenta, é que podemos ter vida em Cristo. Como podemos entender que a nossa dívida foi paga se nós não sabemos que estamos devendo? Como podemos reconhecer o tamanho da graça de Deus se não sabemos o tamanho da nossa pecaminosidade? E aí chegamos no verso mais famoso, né, o verso 20, que diz assim, ó, fui crucificado com Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Éramos nós lá, era eu lá, era você lá, era cada um de nós lá. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus. Viu por que fazemos boas obras? Porque não sou eu mais quem vive. Porque se fosse eu, não faria boas obras. As obras seriam mais. Mas é Cristo que vive em mim. Aí continua dizendo, que amou e se entregou por mim. Repara que Cristo não morreu simplesmente. Não mataram a Cristo. Ele se entregou. Foi um ato voluntário. Foi um ato de amor. Aí o verso 21 vai dizer, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Paulo ele termina com o último argumento contra o entendimento judaizante, contra esse entendimento legalista. Ele diz que se você diz que é salvo pelas obras, na verdade, você está anulando a graça. Não tem como conciliar. Você está anulando a graça e dizendo que a morte de Cristo foi inútil. Você está dizendo que a morte de Cristo não serviu para nada.